Estamos iniciando mais uma live e nessa tarde nós teremos mais uma conversa muito especial. Estamos fazendo uma série de conversas com educadores cristãos, com pessoas que têm muito a contribuir para aquilo que nós estamos tratando sobre educação cristã, sobre ensino, e vamos conversando ao longo dessa semana, a próxima semana também, enquanto estamos nesse período de isolamento social, estamos aproveitando para tratar esse tema da educação cristã, do ensino, e nessa tarde nós vamos receber o pastor Marcos Tuller, que estará conosco tratando sobre assuntos importantes relacionados a essa questão. Vários irmãos que já estão chegando e irmãs também, são todos bem-vindas e bem-vindos. Eu quero já convidar o pastor Marcos Tuller da conversa conosco e sei que será uma bênção. Os irmãos que estão chegando, a irmã Daniela, Socorro, são bem-vindos. Pastor Marcos Tuller, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão Clauber. Há quanto tempo, não é verdade? É verdade. Saudade do irmão, viu? Muito obrigado, muito obrigado. A satisfação tê-lo aqui conosco e participar desta semana que estamos conversando com educadores cristãos e trazer a sua participação. De fato, nós nos conhecemos há bastante tempo, né? Desde bastante tempo. O período que o senhor era o chefe de educação cristã da Casa Publicadora. Pela graça de Deus, já estivemos juntos ministrando em seminários. Realizamos grandes eventos, né, na área educacional, congressos, conferências aí em Natal, trabalhos maravilhosos. É verdade, é verdade. Já temos algum tempo trabalhando, lidando com essas coisas, né? Pastor Marcos Tuller é pastor, é pedagogo, bacharel em teologia, pós-graduado em psicopedagogia, gestão e supervisão escolar, mestre em educação, já foi chefe do setor de educação cristã da CPAD por 12 anos, foi também coordenador e professor do CAPED, foi diretor-geral da FAECAD, né, a nossa faculdade da CGADB, e atualmente o senhor está com Facetan? Eu trabalho como coordenador da Facetan, leciono também na Facetan e ajudo na direção da instituição. Muito bem, que bom. Além disso, muitas obras, né? Da CPAD tem Manual do Professor de Escola Dominical, Recursos Didáticos para a Escola Dominical, Dicionário de Educação Cristã, Ensino Participativo, Práticas de Pedagogia Cristã e agora mais recente, Didática Essencial, esses pela CPAD, né? Isso. E pela editora Reflexão tem Educação Cristã Relevante. Relevante, isso. Eu tenho mais dois outros livros, né? E de outras editoras menores também. Um da área teológica, que é o Sumário de Escatologia e Soteriologia. Sim. E o outro, Educação Cristã, Temas Selecionados. Que bom. São o total de 9 livros agora. É muito material produzido, isso sem contar artigos e tantas outras seminários pelo Brasil todo, né, pastor Marcos Tuller? Há muitos anos que o senhor verdade, há muitos anos. Esse Brasil. Uns 20 anos, mais ou menos. Tem algum estado do Brasil que ainda não foi dar seminário, não? Não, eu estive em todos os estados brasileiros, em todas as capitais e muitas cidades do interior do Brasil, especialmente do Nordeste e Norte. No Pará, por exemplo, quase todas as cidades do interior do Pará. Que coisa. Inclusive a ilha de Marajó. Muito bem. Aquela cidadezinha lá pequenininha, lá de Portel, lá no final, acho que a última ilhotazinha, eu estive lá. Maravilha, realmente, e são muitos anos, né, prestando serviço e bons serviços ao reino de Deus e aqueles que lidam com a educação cristã. Pastor Marcos Tuller, dentro daquilo que nós nos propomos a conversar nessa tarde, falando sobre a questão da necessidade de nós melhorarmos como nós ensinamos na escola bíblica dominical.
Às vezes eu tenho a impressão que faz 30 ou 40 anos que não mudou nada na escola bíblica dominical. Muitas classes dentro de uma nave do templo, cada um gritando mais alto do que o outro, e sempre aulas expositivas, nada mais do que isso. Mas o senhor tem várias obras escritas nessa área também para dizer é possível e é necessário nós mudarmos isso e melhorarmos porque os tempos são outros e as É necessidades são verdade. outras. É isso. O que nós precisamos, na verdade, é de uma mudança de paradigmas educacionais, né? Nós Perfeito. queremos que os nossos alunos da escola dominical tenham, pela escola dominical, o mesmo interesse que tem pela educação secular lá fora. Esse é o nosso interesse. Então, para isso é necessário que haja uma mudança cultural até, não é? Sim. E isso leva tempo, a gente vem tentando isso ao longo de vários anos, no período que estivemos lá na CPAD, né? O irmão acompanhou bastante, principalmente quando Sim. nós colocamos algumas coisas em relação às novas tecnologias Isso. digitais, Desde a época mas, dos primeiros seminários e congressos que a CPAD começou a realizar, né? sim, é verdade. Então, sim, conclua a pergunta. Então, nós vamos começar com o que fazer, por onde começar para nós mudarmos isso. Como melhorar o ensino na escola bíblica dominical. Bom, a primeira coisa eu já iniciei, né, dizendo que é a questão de mudança mesmo de paradigma. A gente precisa ver como era a educação tradicional, antiga nas escolas, e nas escolas seculares, nas universidades, isso já vem mudando de algum tempo. Só que, É verdade. infelizmente, na educação cristã, isso não aconteceu. Ou, pelo menos, não vem acontecendo com a mesma velocidade. Então, nós precisamos, por exemplo, a primeira coisa é pensar que a escola dominical, ela é uma escola, não é? A Isso. gente precisa mudar essa concepção de que a escola dominical é uma extensão de um culto matutino. Não, Perfeito. ela é uma escola que tem que ter toda a estrutura, todos os aparatos tecnológicos de uma escola, a questão administrativa de uma escola, a formação dos professores, a utilização dos recursos educacionais, os sistemas de avaliação, tudo isso deve ser encarado como se encara numa escola qualquer. O pastor Antônio Gilberto, né, saudoso pastor Antônio Gilberto, tantos anos É viajando com ele verdade. por esse Brasil, ele falava sobre isso, né, que a escola dominical ela tem de ser vista como uma escola, não é? Isso. Uma escola Tem, qualquer, sem contudo deixar de ser essencialmente espiritual. perfeito. Tem professor, tem material didático, tem diário de classe, tem toda a estrutura que realmente a escola precisa ter. Agora, do ponto de vista da coordenação, do planejamento pedagógico, precisa também ter essa mesma mentalidade. E uma das coisas que precisa, e eu venho lutando com isso há algum tempo, é de se ter um projeto pedagógico. As escolas têm em todos os níveis, né? Sim, No é ensino verdade. fundamental, médio, no ensino superior, tem um projeto pedagógico. E as nossas escolas funcionam sem esse projeto pedagógico. Até mesmo a Sim, utilização de ferramentas digitais, como a gente vai ver daqui a pouco, na última pergunta, elas só poderão ser utilizadas se constarem nesse projeto pedagógico, não é? isso. Então é importantíssimo que os superintendentes, os dirigentes, os coordenadores, os diretores das nossas escolas dominicais pensem nisso. É necessário se ter, é como se fosse a espinha dorsal da escola dominical, o projeto pedagógico. Perfeito. E aí, pastor, é importante, muito importante, a participação dos profissionais que a igreja possa ter e dar ajuda, porque os métodos de ensino, né, a maneira de que há muito tempo as ciências já vêm trabalhando essa ideia de psicopedagogia, de métodos de aprendizagem, e isso tudo é ciência e pode e deve ser utilizado na escola dominical. Sim, é verdade. O ideal é que o professor da escola dominical ele está acostumado
a se valer apenas da técnica da exposição oral. Não é da técnica preletiva, onde ele fala o tempo todo e os alunos ficam apenas ali passivamente ouvindo, concordando com tudo. O ideal para que o ensino seja realmente vivo, dinâmico, interessante e faça com que os alunos realmente permaneçam com grande interesse na escola dominical é que se alterne essa técnica tão predileta dos professores, né? Porque os professores gostam de falar e às vezes falam exageradamente, né? A sua fala, ela se interpõe no processo de ensino-aprendizagem mais como uma barreira à boa comunicação e o ensino. O ideal é que ele alterne, então, essa técnica predileta, que é a exposição oral, com outras técnicas mais dinâmicas, participativas, cooperativas, interativas, como dividir a turma em pequenos grupos, trabalhar com painéis, com simpósios, com seminários, trabalhar com dinâmicas de grupo, trabalhar com projetos pedagógicos, principalmente na área infanto-juvenil. Tudo isso é possível se fazer no âmbito da escola dominical. Inclusive, no seu livro Didática Essencial, eu adquiri, tem os outros também, mas o senhor traz vários desses métodos e como aplicá-los na escola dominical para tornar mais dinâmica essa escola, com toda essa utilização de dinâmicas, de metodologias que vão tornar o aluno mais participativo nesse ensino. Sim, é verdade. E, inclusive... Sim, pois não. A irmã Daniela está aqui conosco, fala sobre quando o professor fala com propriedade, tudo bem, mas quando ele não tem domínio do assunto, aí fica mais difícil ainda. Sim, é verdade. Inclusive a questão do respeito mútuo, né? Há questões de indisciplinas até na escola bíblica dominical. Ninguém para pensar nisso, né? Quando se pensa em escola, a questão disciplinar é extremamente importante. E a indisciplina ocorre justamente, e isso em todas as faixas etárias, quando o aluno percebe que não pode confiar no seu mestre, no seu professor, porque ele não tem domínio de conteúdo. O domínio de conteúdo é fundamental para que o professor seja respeitado em sua sala de aula. E é claro que o professor também tem que respeitar o aluno. O respeito deve ser mútuo, né? E o aluno é respeitado quando o seu mestre valoriza o conhecimento que ele também detém. Porque os nossos alunos são muito inteligentes, muito capazes, muito bem informados, e eles precisam participar de forma ativa no processo de sua própria aprendizagem. E eu falo de aprendizagem da Bíblia Sagrada, né? Aprendizagem sobre teologia, sobre Bíblia, etc. E quando nós falamos de métodos de ensino, pastor, na cabeça de muita gente a ideia de utilizar esses métodos com as crianças, primários, até juniores, é mais tranquilo, né? É mais fácil. Mas nem todos entendem que também jovens e adultos devem e podem ser envolvidos em métodos de ensino que sejam mais participativos, não é mesmo? Sim, é verdade. Todos os procedimentos didáticos que são utilizados na área infanto-juvenil podem e devem ser utilizados também para despertar o interesse e a motivação da classe de adultos. Inclusive, todos os recursos educacionais, recursos audiovisuais, os recursos técnicos, tecnológicos, da informação e da comunicação devem ser utilizados também. É porque a gente pensa assim, não, as crianças aprendem, né, através dos 5 sentidos, né? Do olfato, da audição, do paladar, da visão, do tato. Nós sabemos disso. E os adultos, é claro que eles permanecem até o final da vida, claro, em proporção bem menor, mas continuam aprendendo também através dos 5 sentidos. Então, por isso aí, a razão de nós nos utilizarmos com eles também de todos os recursos educacionais e de todas as técnicas didáticas que estão à nossa disposição. Perfeito. De seu contato com igrejas do Brasil inteiro e
e trabalhando esse tema há tantos anos, o que o senhor percebe que é a maior dificuldade? Por que que os professores têm maior resistência a mudar o seu método de ensino e trabalhar outros métodos que não apenas a aula expositiva? A primeira dificuldade que a gente encontra é justamente na área da formação, da capacitação do professor de escola dominical. A maioria dos nossos professores é formada por leigos e voluntários. Daí a necessidade de nós realizarmos cursos presenciais, cursos à distância, para poder formar, capacitar esses professores. Infelizmente, aqueles mais capacitados, eles não se apresentam para esse tipo de trabalho na escola dominical. Os Também isso é muito verdade. mestres, os doutores, os pós-doutorados aí não se apresentam. Então, por isso a gente tem que formar. E também aqueles que conseguiram, por exemplo, se preparar num curso de pedagogia ou num curso de formação de professores, precisam da educação continuada. Isso é muito importante. É Que verdade. cada escola dominical tenha um curso contínuo para a formação continuada dos seus professores. Isso aí é uma Eu, grande dificuldade que a gente enfrenta. eu vejo às vezes como é interessante, pastor Marcos Tuller, o pai ele está preocupado para matricular a sua criança numa escola de ensino secular. Ele vai ver a estrutura da escola, se é boa, ele visita para ver como é, quer saber a formação dos professores, se É tem verdade. pós-graduação, mestrado. Agora, na escola dominical, a gente pega quem vai passando pelo corredor no laço, joga dentro da classe, fecha a porta para não ter perigo dele correr e deixa ele lá com os alunos, né? É Cadê a verdade, formação desse povo? principalmente na área infanto-juvenil, né? Como nós precisamos de professores muito bem preparados, capacitados, especialmente nesse mundo informatizado que estamos vivendo, né? Onde a informação que nós, a massa de informação que nós temos hoje, que nós recebemos num único dia hoje, por exemplo, na Idade Média se recebia na vida, durante uma vida inteira, né? É verdade, é A verdade. massa de informação que hoje os especialistas dizem que dobram a cada 2 anos, É, daqui é a 10 anos dobrará em impressionante. 80 dias. Dobrará em 80 dias. Eu acho que menos de 10 anos dobrará em 80 dias. Então não tem jeito, não tem como escapar. Nós precisamos nos preparar, nós estamos vivendo em outra época, em outra era, e a igreja precisa entender isso. Não é? É O verdade, que nós é fizemos verdade. lá atrás, há 30, 40, 50 anos, olha, existe um abismo enorme aí entre nós e os nossos antepassados. E a igreja de um passado recente, de 20 anos atrás, antes da internet, do advento da internet. É Então nós verdade. precisamos nos valer dessas ferramentas. O senhor conhece bem essa realidade, que foi chefe do setor de educação cristã da CPAD por muitos anos. Havia uma época que só tinha uma revista para todo mundo e todos usavam a mesma revista. A mesma Hoje, revista, é verdade. hoje do berçário até a discipulado, são muitas revistas e muitas faixas etárias, né? É verdade. E essas faixas etárias é muito importante, né, que os superintendentes, os coordenadores, supervisores que trabalham na escola dominical acatem realmente essa divisão por faixa etária, porque o currículo só tem sentido, né? Ele é dosado de acordo com a capacidade da criança assimilar a informação, o conteúdo bíblico. E a Sim, gente vê assim, tudo muito completinho. Eu estive lá durante. Só a parte infanto-juvenil foram 4 anos de muita pesquisa, muita dedicação. E às vezes eu e minha equipe, nós olhávamos assim, olha, falta determinado assunto. E existia também uma relação de interdependência entre um tema e outro. A gente percebia que faltava alguma coisa, a gente complementava ali, não é? Então, é isso aí verdade. só com muito trabalho e muita dedicação. Não adianta você tentar, por exemplo, pensar num currículo que não tenha sido trabalhado dessa forma, bem Sim, estruturado, né? Então, é vale a verdade. pena seguir ali as faixas etárias direitinho. É verdade. Pastor Marcos Tuller, e quando nós estamos falando de educação nesse momento,
nós pensamos nas metodologias ativas. Pensamos que hoje se trabalha muito esse aspecto do aluno como protagonista, como alguém que vai participar ativamente do seu aprendizado. E as metodologias novas precisam ser trabalhadas na escola bíblica dominical, como o senhor já citou, eu já li artigos seu também sobre pedagogia por projetos, né? Sim. Como é que nós podemos pensar nisso na escola dominical? Como isso pode acontecer? Olha, é possível sim que os projetos sejam trabalhados na escola bíblica dominical. Existem vários projetos. Às vezes eu cito, por exemplo, para a pessoa entender, às vezes, o leigo que não está envolvido completamente na educação, né, que não estuda, não lida com isso diariamente, é um projeto muito simples, até a construção, por exemplo, de uma maquete de uma cidade antiga, uma cidade bíblica, uma maquete de Jerusalém, para se entender, por exemplo, como a sociedade vivia na época, uma maquete do tabernáculo, por exemplo, né? É um projeto simples. A principal ideia é pôr o aluno para trabalhar. Para que o aluno aprenda, é necessário que ele faça, que ele mesmo crie, recrie, que ele estabeleça uma situação, um problema, em que ele possa realmente resolver o problema e seguir adiante. O aluno tem que fazer, ele tem que ser ativo, proativo, ele tem que ser o protagonista da sua própria aprendizagem, né? Então, para ele aprender de fato, ele precisa fazer alguma coisa na prática. Enquanto o aluno está ali trabalhando, por exemplo, nas peças do tabernáculo, montando, e o professor, claro, vai levar todos os recursos, todos os materiais para que cada parte do tabernáculo seja montada, esse professor estará trazendo, por exemplo, nós temos ali, né, claro, no estudo tipológico, o tipo e o antítipo. Nós temos o tipo, as próprias peças do tabernáculo, e o antítipo, que as explicações no sentido espiritual, estão lá, por exemplo, na carta aos Hebreus. Enquanto o professor vai explicando o que significa cada parte do tabernáculo, por que Deus instituiu o tabernáculo, os alunos estão fazendo, construindo, elaborando, reelaborando. É claro que eles jamais se esquecerão de tudo que aprenderam ali. Por quê? Porque eles estão ativos, estão participando, eles não estão ausentes, eles não estão alheios à sua própria aprendizagem, eles não estão do lado de fora, mas eles estão completamente envolvidos. E aí aprendem para nunca mais se esquecerem. É verdade. Eu penso que muitos professores talvez tenham dificuldade de pensar sobre o uso dessas metodologias, porque eles pensam que o aluno não aprende se ele não estiver falando, explicando, e tem dificuldade de deixar a classe solta, né? Sim. Mas aí é onde está a ausência do conhecimento técnico de que, na verdade, o aluno aprende muito mais fazendo do que ouvindo. É verdade, é necessário que o professor valoriza muito o conteúdo, né? Se o professor, ao invés de valorizar, hipervalorizar o conteúdo, se ele desenvolver as habilidades cognitivas do seu aluno, o conteúdo vai emergir como um efeito colateral. O conteúdo ele vai surgir, né? Eu costumo dizer que o conhecimento mesmo é aquele conhecimento conteúdo, aquele conteúdo dinâmico, vivo, que surge, que nasce ali na interação professor-aluno. Não aquele conteúdo que nós preparamos, estruturamos em casa. É necessário, inclusive, que o aluno desconstrua através de perguntas, levantamento de questões, inquirindo o professor o tempo todo, até duvidando do que ele está dizendo. Ele desconstrua tudo que foi construído em casa, elaborado, aquele belíssimo edifício de conhecimento que a gente estrutura tudo em casa e leva com aquele rigor para a sala de aula. Quando o aluno começa a perguntar, questionar, ele entra no processo naquele momento, e é naquele momento da dúvida, da curiosidade, que de fato ele começa a aprender. Fora disso, ele não vai aprender. É verdade. E essas metodologias,
a dificuldade do professor muitas vezes de abrir mão dessa sua fala, mas é exatamente aonde ele vai tornar também muito mais atrativo, porque o aluno ele vai amar essa participação e vai querer voltar na aula seguinte para continuar tendo participação ativa nesse aprendizado. Sim, o aluno ele terá interesse, né? Porque não se aprende sem interesse em qualquer nível, né? É verdade. Aluno nenhum aprende se não tiver interessado. Então é necessário que o professor desperte a motivação e interesse do aluno, pondo ele para trabalhar, para fazer, para criar, para recriar. Ele tem que estar completamente envolvido no processo de sua própria aprendizagem. Muito bem. E a questão do uso da tecnologia, pastor Marcos Tuller? Como é que nós podemos utilizar ferramentas digitais para o ensino cristão, a formação de professores também? Eu vi na sua página, inclusive, que o senhor divulgando um curso online, Professor Eficaz, é isso? Rapaz, eu estou tendo essa primeira experiência aí, e eu estou apaixonado mesmo por esse trabalho. Não é um curso de formação, de capacitação de professor de escola dominical. É um curso em que eu apresento algumas técnicas didáticas e práticas pedagógicas, mas tudo isso interpretado de acordo com a realidade da educação cristã, principalmente com a realidade da nossa escola dominical. Eu não ensino didática da mesma forma que um professor lá fora ensina numa universidade, num curso de pedagogia. Não, eu aplico a uma realidade que eu conheço. Então esse é um curso Professor Eficaz, tem essa finalidade. Está voltado para a formação, para o aperfeiçoamento do professor de escola dominical. Eu traduzo toda aquela linguagem da pedagogia, da psicologia do ensino, da prática de ensino, da metodologia científica, para uma linguagem muito acessível ao professor da escola dominical. E esse curso tem sido um sucesso aí. Coisa boa. Graças Quem a tiver Deus. interesse, entra lá no site marcostuller.com.br. Isso, é só entrar lá no site e lá tem o caminho certinho para chegar ao curso. O curso são 5 módulos, cada módulo tem aulas, já que estamos falando em tecnologia, né? Tem aulas em vídeos, aulas em PowerPoint com áudio, tem também textos em PDF, tem formas de avaliação diversas. É um curso muito atual, uma plataforma que tem vários recursos e muito fácil também de acessar tudo. E eu levei 1 ano e meio, mais ou menos, produzindo esse material. É um material riquíssimo, reúne praticamente uma quantidade muito grande dos materiais que eu venho produzindo ao longo desses 20 anos. Então, o professor que chegar lá, que for acessar, vai ter um riquíssimo material em suas mãos. E aí o professor, pensando nisso, diz assim, não, mas eu quero fazer alguma coisa assim para a escola dominical. Como é que a gente pode usar ferramentas digitais na escola dominical? Bom, esse assunto é um assunto vastíssimo, eu venho pesquisando isso e fazendo diversas experiências na escola dominical, em algumas igrejas por onde eu passo, e venho obtendo alguns sucessos. E eu vou colocar isso em livros, em artigos, recentemente, em breve, né? Em breve eu vou fazer isso. Eu estou com muito cuidado, muita cautela, porque como foi a reformulação do currículo de escola dominical através da editora CPAD? A gente teve toda a cautela, todo o cuidado para ir colocando as coisas aos poucos para não haver rejeição. Então isso vai acontecer também com as novas tecnologias. Mas eu posso colocar alguma coisa aqui. Eu anotei alguns pontos. É interessante, não é? Porque através do coronavírus, né, nós tivemos essa experiência maravilhosa da escola dominical online. Quem diria que isso pudesse acontecer? Professores aí se esforçando a beça para conseguir lecionar de forma online. Eu tenho visto diversas experiências, estou muito entusiasmado com isso. Infelizmente a situação é ruim, é difícil,
mas nos trouxe esse benefício, para se ver que isso é plenamente possível. Eu falo, pastor, da educação na escola dominical à distância, mas o ideal nesse momento é que a gente comece com o ensino na escola dominical, um sistema de ensino semipresencial. Não é? Perfeito. Semipresencial. Nós vamos nos valer de toda a tradição que nós conhecemos, das tecnologias normais, dos procedimentos de ensino que nós nos valemos hoje na escola dominical, de forma presencial, mas nós vamos nos auxiliar também de outros recursos, de outras ferramentas digitais. Isso é plenamente possível, essa conciliação é plenamente possível. Eu venho fazendo diversas experiências nesse sentido. Eu anotei algumas coisas aqui, eu gostaria de colocar assim de uma forma Fique à vontade. Então, por exemplo, a pergunta que o irmão fez, né, como nós nos valermos, nos utilizarmos das tecnologias de informação e de comunicação no âmbito da sala de aula e de acordo com a realidade da escola dominical. Eu deixo aqui um conselho em função das minhas pesquisas, que em primeiro lugar, o professor deve saber como os seus alunos consomem informação. Que tipo de informação eles consomem e como eles consomem, através de quais veículos eles consomem. Por incrível que pareça, muitos alunos ainda consomem, principalmente na área de adultos, informação através da televisão, do rádio ainda, né? Nas minhas pesquisas eu consegui notar que o rádio ainda é um veículo de informação poderoso, muito importante, mas aí vem depois a internet, portais de notícias. Alguns consomem, principalmente adolescentes, consomem informações através de seriados, de filmes, de documentários, de canais do YouTube, não é? E a partir daí dessa pesquisa rápida, você pode verificar quais tecnologias poderão ser utilizadas na sala de aula. Por exemplo, audiovisuais, que nós já utilizamos, né? Você pode conciliar os audiovisuais com outras ferramentas digitais. Jogos didáticos, jogos são muito importantes. Nós deveríamos, as editoras evangélicas, as empresas evangélicas que lidam nessa área da informática deveriam produzir mais jogos didáticos envolvendo assuntos da Bíblia e da teologia. Sim, é verdade. Eu sinto muita falta desses materiais, desses jogos. Tem tantos jogos, uma infinidade de jogos didáticos, e já se utiliza isso pelo menos há 15 anos na educação secular. E infelizmente nós não temos ainda esses jogos para fixação da aprendizagem, principalmente na escola dominical. Lousas digitais, eu sou meio ousado, sabe? Já ouviu falar em lousas digitais? Sim, é possível. Já. As mesas digitais para a educação infanto-juvenil são extremamente importantes para as crianças desenharem ali, né, de forma digital. Isso é um recurso que ainda não está acessível, é verdade, né? Tanto as lousas quanto as mesas digitais. Mas eu sonho com isso ainda na escola dominical. A internet, naturalmente, as redes sociais também. Eu mesmo tenho utilizado as redes sociais com os meus alunos na faculdade. Isso é plenamente possível. Você que é dessa área sabe que existem diversos softwares, né? Sim, com recursos incríveis, muitas plataformas digitais, aplicativos de smartphones, uma quantidade, inclusive existe vários aplicativos hoje de bíblias, de estudos diversos na área teológica, na área bíblica, não é? Que podem ser utilizados na escola dominical. E quais os dispositivos também nessa pesquisa tem que ser feita para você aplicar direitinho? Quais os dispositivos que eles usam mais e que levam para a escola dominical? Eu tenho alguns alunos na escola dominical que levam seus notebooks, né? Outros levam tablets, mas hoje a maioria já leva o seu celular. Perfeito. O seu celular. E tem acesso à internet. As nossas igrejas deveriam ter o Wi-Fi para disponibilizar e entusiasmar os alunos, incentivar os alunos o uso da internet com acesso nas dependências da igreja, principalmente nas dependências da escola bíblica dominical. Quer dizer, se os professores vão se valer desses recursos, eles precisam de condições. Sim. Não é? Sim.
E no Então, passado aí, no passado nós dizíamos assim, desliga os celulares que a aula vai começar. Agora a gente exatamente. precisa dizer, liga o celular que a gente vai começar a aula. E na igreja, pastor? Complicada na igreja, porque a maioria tem o É, texto bíblico ali no celular. Não é? isso. Alguns pregadores já E estão. várias versões. Várias versões, isso é importante. Eu coloquei alguma coisa aqui para tentar me aproximar um pouco da prática. Olha, por exemplo, o professor apresenta o conteúdo e logo depois os alunos entram na internet e pesquisam mais informações sobre o conteúdo inicial. O professor apresenta só um conteúdo ali, de forma tradicional. Ele vai fazer uma exposição do texto bíblico, enfim, analisando a parte teológica, interpretando um texto da Bíblia. Mas aí, naquele momento, ele pede para os alunos fazerem uma pesquisa na internet para ampliar mais o conhecimento. Não é? Isso é plenamente possível. Então, os alunos ficam atentos ali ao que o professor está dizendo, né? O que ele está apresentando, e ao mesmo tempo eles se lançam ali e eles fazem isso numa velocidade incrível, né, irmão Cláudio? É Eles verdade. fazem isso de uma maneira impressionante. Eles conseguem prestar atenção no que você está dizendo e ao mesmo tempo estão ali digitando e buscando nos sites e rapidamente eles chegam com a informação complementar. O É professor tem que verdade. aproveitar isso na sala de aula, né? É verdade. O professor utiliza aplicativos específicos também para reforçar os conhecimentos de determinados temas teológicos, temas bíblicos. Por exemplo, eu falei sobre os aplicativos, existe a Bíblia Fala, é um desses Sim. aplicativos. Perguntas e respostas da Bíblia é um outro também muito utilizado. Mas nós, a CPAD e outras editoras deveriam nos dar esse suporte, criando mais e mais aplicativos para os nossos alunos utilizarem na sala de aula. Isso é Sim. plenamente possível, né? É O verdade. professor É verdade. passa trabalho de pesquisa em casa e os alunos aproveitam as aulas presenciais para tirar as dúvidas. Por que vai fazer toda a exposição lá? Você pode se antecipar, solicitar uma pesquisa em determinado tema, do tema do domingo seguinte, eles vão pesquisar, e lá na sala de aula você vai usar todo o tempo para debates, para tirar as dúvidas. Imagina a Sim. riqueza que será. Cada qual vai pesquisar de acordo com as suas fontes, eles vão expor lá Isso. na escola, o próprio professor vai aprender e aprender muito. As aulas serão dinâmicas, interessantes, participativas. Os alunos jamais abandonarão essas salas. Eles vão É ficar verdade. aqui com muita vontade de chegar logo domingo para eles participarem, para eles compartilharem o que eles aprenderam. É Entendeu? verdade. Aqui os nossos irmãos que estão nos acompanhando, pastor Marcos Tuller, Ai, meu a Deus. irmã Daniele está dizendo que outro dia utilizou um vídeo nosso que eu gravei para começar a aula. Irmão Orlando Aham. está dizendo que deveria haver um planejamento de avaliação e reciclagem contínua da EBD. Ou seja, Sim, isso de pode ser fato essas através de coisas aplicativo. pode Não é ser. essa? Eu até anotei Isso. isso aqui também. Essa avaliação poderia ser, por exemplo, não somente dos alunos de uma turma, mas estando num aplicativo ou numa plataforma digital, poderia ser a avaliação de várias turmas para se verificar o rendimento de diversas turmas da mesma faixa etária, ou comparando por faixa etária, ou comparando, quem sabe, turmas de outras escolas dominicais, havendo esse Sim. sistema, essa integração de escolas dominicais, de bairros, de cidades. Tudo isso é possível. Tudo isso é possível. O que acontece lá fora na área secular, hoje em Sim. dia. Sim. E Não aí, é? pastor Marcos Tuller, continue. O senhor tem outros pontos para falar? Sim. Aí, o que eu queria frisar aqui também é que o professor sempre deve adequar, tá, o uso desses recursos tecnológicos. Eu gosto de frisar isso bastante, aos projetos pedagógicos da escola dominical. Uma escola dominical não pode funcionar hoje sem um projeto. Não pode funcionar, porque é o esteio, é a base, é a estrutura da escola dominical, é o seu projeto pedagógico. Para a É onde a escola utilização. vai dizer, é onde a escola vai dizer o que é que ela quer fazer e aonde quer chegar, né? Exatamente, exatamente. Eu coloquei algumas vantagens do uso das tecnologias digitais na sala de aula. Eu só coloquei aqui numa listagem. Primeiro, a Pois não. aprendizagem mais dinâmica e próxima da realidade dos alunos.
não é? Hoje em dia, todos estão conectados, antenados, não tem jeito, a gente tem que se aproximar dessa realidade e as nossas aulas precisam ser dinâmicas, atraentes, coloridas, participativas. Não tem jeito. Despertar a motivação dos alunos. Em época de coronavírus, quem não estava conectado agora está, né? Agora vai ter que estar conectado de qualquer jeito. Despertar a motivação dos alunos. Os alunos têm acesso a um maior volume de conteúdo, não é? A gente jamais conseguiria passar essa quantidade enorme de conteúdo. É claro que o professor muito mais experiente, ele que vai orientar. Quando, por exemplo, o professor passar um trabalho de pesquisa, ele tem de ter visitado os sites com antecedência para selecionar o melhor material, já indicar os melhores caminhos, não é? Os mais confiáveis. Ele tem que fazer o caminho na frente dos alunos. E aí, quando os alunos forem pesquisar, não é? Eles não vão se perder. Ele sabe que ali naqueles sites tem os materiais necessários e confiáveis. Então, maior quantidade, maior volume de conteúdo, maior rapidez na atualização das informações, isso é importante. Um dia desse eu estava lecionando e aí eu citei um determinado teólogo, citei o que ele ensinava e eu estava indo muito bem até que um aluno me interrompeu e disse: professor, só que esse teólogo, ele faleceu já há uns 2 anos. Ué, mas eu não sabia disso. Ele: não, mas eu estou vendo aqui agora. Eu estou consultando a internet agora e eu falei: não, que eu tive, tal, você pode estar com ele e assistir. Não, mas ele já faleceu. Quer dizer, a informação estava ali, na palma da mão dele, através do celular. Ele trouxe isso para a sala de aula muito rapidamente. Não é? Acesso a uma quantidade ilimitada de informações. Então, são as vantagens do uso de tecnologias digitais. Eu coloquei aqui também algumas tecnologias que podem ser utilizadas. Eu vou apenas citá-las. Pois não. Tá, ok? Para despertar a curiosidade das pessoas que estão pesquisando também nessa área. Olha, leitores de livros digitais. Hoje em dia é muito fácil, é mais barato, os leitores digitais estão mais modernos, mais leves, mais baratos. Só que nós não encontramos no meio evangélico, são livros digitais. Temos muitas dificuldades. E nós sabemos que as editoras possuem aqueles livros que podem se tornar digitais em função de serem livros de domínio público. Livro de domínio público que pode se tornar livros digitais, livro de teologia, não é? Bíblias de estudo. Aí, tá vendo? Olha só aí o exemplo. Então, olha, você está aí com o seu leitor digital. Didática essencial aqui na ponta do dedo. Obrigado aí pela propaganda. Tá vendo? Ele está aí com o seu material, matando alguns de inveja, né? Então, com leitor digital. Olha, os leitores digitais permitem, sabe o quê? Que o texto original seja complementado através de vídeos, áudios, animações, mapas interativos. Nós precisamos trabalhar com mapas bíblicos interativos. Outros softwares que estão atrelados também a esse equipamento, links, etc. Não é? Então, não é só o leitor. Não é só o leitor. A formação continuada de professores, eu já falei aqui que é extremamente importante, né? Existem vários cursos online hoje de capacitação de professores para a formação continuada. Exemplo disso é o Professor Eficaz, que eu já citei, o meu curso. Eficaz, exato. Uma outra coisa também que se fala muito no meio educacional, e eu quero frisar aqui, eu citei rapidamente lá na frente, que é chamado de gamificação. Eu vou explicar por quê. A gamificação é justamente trazer a dinâmica dos games para a sala de aula. É muito importante para dinamizar o ensino, principalmente na área infanto-juvenil, porque eles já estão acostumados com os games. Então, o que acontece é que com os games você consegue aprender mais de maneira lúdica e divertida, né? As crianças aprendem. E é interessante porque os adultos também precisam aprender de maneira divertida. Eu não consigo entender isso. Porque aprender, né? Saber, a palavra saber é da mesma origem da palavra sabor. Saber e sabor.
Então, saber tem de ter sabor, tem de ter divertimento, tem de ter alegria. Não é? Conhecer a palavra de Deus é algo que nos causa uma alegria muito grande, um entusiasmo muito grande. Eu não consigo entender como é que as pessoas não se entusiasmam em aprender a palavra de Deus. Cada coisa, cada palavra, cada frase, cada contexto que você analisa, isso é lindo demais, isso nos entusiasma demais. E com esses recursos todos à nossa disposição, meu Deus, é um mundo que está à nossa disposição. E a gente tem que lançar mão dele, né? Então, eu quero te fazer uma pergunta agora. Eu que vou fazer uma pergunta a você. Sim, pois não. Você que é da área de informática. Então, você acha que usar realidade virtual na escola dominical, isso um dia pode ser possível? Realidade virtual. Com certeza, porque uma das coisas da realidade virtual é também a apresentação de cenários, né, onde o aluno vai trabalhar. Já pensou o aluno entrando no tabernáculo virtual? Que coisa maravilhosa que será, atravessando os cenários bíblicos. É algo que só falta alguém parar para produzir, né? Entrando em Jerusalém. Pois o Templo de Salomão, já pensou? O Templo de Salomão. Olha que maravilha, já pensou, rapaz? É uma tecnologia ainda cara, né? Pouco acessível. Mas hoje já começa a ser mais fácil, né? Igrejas de porte razoável já poderia ter pelo menos um equipamento. Isso que eu penso, Pastor Cláudio, isso é que eu penso, ter pelo menos um aparelho, um equipamento desse. Basta um. E aí faz uma programação para atender as várias classes. Não é? Mais um pouquinho aqui, olha. Ambiente virtual, a AVA, né, que a gente chama de AVA, que é um ambiente virtual de aprendizagem. A plataforma, né, que está sendo utilizada muito para diversos cursos. As plataformas digitais são muito utilizadas. Digitais, chamado de AVA. Por que, irmão Clauber, que algumas editoras e empresas de informática evangélica não investem nessa área de plataformas digitais? Eu fico entristecido com isso, né? Poderiam investir. Poderia e deveria. Deveria investir. Existe, né? O mercado já existe, precisa ser só trabalhado. Então, já pensou? São salas de aula, né? São salas de aulas virtuais. Então, as atividades poderiam ser propostas e iniciadas presencialmente, porque a gente fala do ensino semipresencial, né? Então, presencialmente, o professor faz as propostas de atividades diversas, né? E aí depois elas podem ser concluídas com o acompanhamento do professor fora da escola dominical através dessas plataformas. É uma maneira de conciliar o ensino presencial tradicional com o ensino através dessas novas tecnologias digitais. É verdade. Pastor Marcos Tuller, agora uma coisa importante disso tudo é que aí cada vez se torna mais necessário que haja o planejamento da aula. Porque você já está falando, na aula anterior, eu já tenho que passar todo o material de pesquisa que o aluno vai fazer para a aula seguinte. Imagina aquele professor que pega na revista no sábado à noite para dar uma olhada, para dar aula no domingo de manhã, como é que vai dar certo esse negócio? Não pode, de jeito nenhum, né? O professor ele precisa ter uma noção geral do planejamento. Se ele não tem nenhuma, pelo menos saber que a sua aula deverá ter princípio, meio e fim. Uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. O ideal é que cada aula tenha objetivos. Nós trabalhamos ali nas revistas da Escola Dominical, é claro que os objetivos que são colocados ali, eles são modelares, são exemplos apenas. Eu não posso ter os seus objetivos para os meus alunos. Perfeito. Então, cada escola dominical, cada cidade, cada estado, de acordo com a sua realidade, vai formular os seus próprios objetivos da escola dominical, objetivos da classe como um todo, objetivo que o professor tem com cada aluno seu, em cada aula, de cada domingo, objetivos gerais, objetivos específicos, objetivos operacionais, comportamentais, aquilo que você espera que seu aluno faça, na verdade, na prática, para demonstrar que ele aprendeu. Então, não se trabalha em educação sem objetivos. Então, no plano de aula, tem que ter esses objetivos bem claros.
não é? Depois ele vai reunir... Sim. Pode falar, pode falar. Então, depois ele vai pensar nos recursos educacionais. Quais são? Ou melhor, antes dos recursos, ele precisa selecionar os conteúdos. A nossa revista é uma riqueza de conteúdo. Ele vai pesquisar muito mais e vai reunir mais conteúdos ainda. Só que ele precisa selecionar os melhores conteúdos, aqueles essenciais que ele vai passar realmente para o aluno no tempo que ele tem na sala de aula. Então ele tem que selecionar esses conteúdos. É um trabalho que consta do plano de aula, a seleção de conteúdos. Depois ele vai selecionar os recursos que serão utilizados em cada etapa da aula. As técnicas didáticas que serão utilizadas. Depois ele vai pensar também, isso tem que constar do plano de aula, nos procedimentos didáticos. Quais são os procedimentos? Na introdução eu vou trabalhar com o texto, vai ser feita uma leitura, uma reflexão, depois eu vou perguntar a cada aluno o que eles entenderam da leitura do texto, mas depois no desenvolvimento eu vou usar o data show, eu vou colocar a aula lá, vou dividir em vários pontos e subpontos, e eu vou passar pequenos vídeos no meio da aula, e depois eu vou trabalhar com o debate. Mais para a conclusão, eu vou reunir a turma em pequenos grupos, eu já estou me valendo de uma nova técnica. Cada etapa da aula ele tem que pensar nisso. E tem que escrever isso no plano, ou pelo menos ter na sua cabeça, né? E depois selecionar as formas de avaliação também. Como ele vai avaliar? A falta de planejamento realmente é um problema seríssimo em nossas escolas dominicais. Que aí é lembrar, pastor Marcos Tuller, que nós estamos falando de ferramentas digitais e elas são exatamente isso, né? Elas são ferramentas, elas não são a aula. O computador não dá aula, o aplicativo não dá aula, quem dá aula é o professor. O professor precisa saber usar a ferramenta para o objetivo que ele traçou. Sim, é verdade. Então, é claro que o professor tem que ter... A gente sempre fala, né, das aulas modernas serem dinâmicas e que os alunos deverão ser colocados para trabalhar, para fazer, enfim, mas o professor sempre deverá ter domínio de conteúdo. Ele tem que pesquisar, ele tem que se dedicar, ele tem que reunir toda a sua experiência para cada aula. Estamos estudando agora sobre a Epístola aos Efésios, uma epístola riquíssima. Olha, são coisas insondáveis que tem ali. É impressionante. Então não tem como não se dedicar, não é? O estudo sobre a redenção, por exemplo, em Cristo Jesus, é uma riqueza. Então não tem como o professor não ter domínio sobre esses conteúdos, não é? Para isso precisa de planejar com antecedência a sua aula. Às vezes até aquela dificuldade que são 2 ou 3 professores, eles deveriam fazer um planejamento conjunto da aula. Sim, é verdade. É verdade. Ok. Então vamos mais sobre recursos? Vamos. Vamos mais? Não sei quanto tempo nós temos, né? Nós temos ainda 6 minutos, pastor. Só 6 minutos? Continuar. 6 minutos. Deus. Então vamos colocar aqui alguns exemplos aqui importantes, né, sobre essas ferramentas digitais. Eu gosto muito dos exemplos. Programas digitais, né? Existem alguns programas que são adotados por escolas seculares. Outra coisa também que eu faço um apelo às editoras, às empresas que trabalham na área informática, empresas evangélicas, que trabalhem em cima desses programas digitais. Sim. Para a escola bíblica dominical. Já existe na área secular já há algum tempo, eles estão se aperfeiçoando cada vez mais. E esses programas digitais, eles trazem sugestões de atividade. Tudo que a revista da escola dominical traz, né, no papel, esses programas trazem. Planos de aula para o professor, dinâmicas digitais, ferramentas para anotação, para navegação. Tem todos esses recursos. E as escolas, existem empresas que produzem esses programas digitais e as escolas adquirem. Tanto escolas particulares como escolas do governo. Há uma competição tremenda no mercado nessa área, né? Eu trabalhei numa empresa, inclusive, não vou citar o nome aqui, mas eu trabalhei durante algum tempo como supervisor pedagógico de uma empresa que produzia esses materiais digitais para escolas. Sim. Não é? E nós não temos.
E nós não temos isso, infelizmente. Portal de domínio público também. Por que nós não temos um portal? Você tem um portal, né? Tem um site que há alguns anos trabalho com essa realidade. Fala um pouquinho aí do seu portal. A EBD Web tem há 18 anos que publica material. 18 anos, eu lembro quando você começou, rapaz. Eu lembro quando você começou ali. Num período que ninguém falava nisso, né? Isso, fomos pioneiros nessa área mesmo, na ninguém tocava nesse assunto naquela época. Então, portais de domínio público, a biblioteca digital, né, desenvolvida num software livre, isso já existe no meio secular, né? Já. Onde se compartilha conhecimentos bíblicos e teológicos, obras literárias, como eu falei, de domínio público, poderiam ser compartilhadas nessas bibliotecas, e outras obras literárias também, com autorização do autor. Isso é possível. Eu mesmo liberaria minhas obras nessas bibliotecas públicas, virtuais. Né? É verdade. Portal ludo-educativo, né, principalmente para a área infanto-juvenil, isso já existe no meio secular também. Isso pode ser feito na escola dominical. A utilização também de ferramentas como o Google for Education. É excelente essa ferramenta que eu estou recomendando para os professores, porque aí independe da disciplina, né? Então, o professor da escola dominical pode se valer dessa ferramenta. Eu uso muito essa ferramenta, Google for Education. Deixo aqui essa ideia, que é uma ferramenta fácil de ser usada, tanto por alunos como professores. Pode ser usada no celular e ser usada na sala de aula mesmo, né? O professor pode criar turmas, pode criar grupos de estudo, enviar informações, administrar a escola dominical, as atividades da escola dominical, enviar informações, fazer agendas, anotações diversas, compartilhamento de conteúdo na nuvem, né? Que tem a Google Drive. Isso. É verdade. Enfim, criar documentos. Alguns estão perguntando aqui sobre essa ferramenta do Google for Education. Você encontra também como Google Sala de Aula, Google Classroom. Uma ferramenta também. Sim, é verdade. É fácil de localizar. É interessante que ela é neutra e pode ser utilizada para qualquer disciplina. Disciplinas teológicas, estudo da Bíblia, na escola dominical, as revistas da escola dominical. O conteúdo é o professor, né? É o professor que cria o conteúdo e se organiza ali. Muito bom mesmo isso aqui, muito bom, né? Pastor Marcos Tuller, nós temos 2 minutos. 2 minutos. E o senhor faz o fechamento dessa conversa, já agradecendo a sua participação, que todos que estão aqui assistindo estão gostando muito do que estão ouvindo. Bom, eu quero agradecer, não é, a todos os nossos professores de escola dominical que são voluntários. Eu tenho viajado pelo Brasil inteiro ao longo de uns 25 anos, pelo menos, né? Antes da CPAD eu já fazia algumas dessas viagens. E eu quero agradecer esses professores, eu tenho visto as dificuldades deles e o esforço desses professores no interior, naquelas cidades ribeirinhas lá do Pará, não é? Eu já estive em tribos indígenas do Amazonas e vi professores com a revista da escola dominical lá. Essa gente é que faz a educação cristã no Brasil. Muitas vezes sem tecnologia. Sem tecnologia, digo avançada, né? Porque tem tecnologia. Tem um meio, né? O meio que nos se coloca entre nós e o veículo que a gente está comunicando, né? Está usando para comunicar o conteúdo bíblico, né? Então, tecnologia sempre existe. Então, eu quero agradecer a esses professores esforçados, leigos, voluntários que eu tenho encontrado por todo o Brasil. E meu ministério, ele existe uma razão de ser hoje. Eu quero dizer uma coisa aqui. Ao longo de toda essa minha caminhada, tive alguns colegas, naturalmente, 20 segundos, pastor. Tá bom. Alguns colegas que
não aceitava os convites para ir para o interior. Eu aceitei o convite para ir lá para o interior do Brasil e foi uma riqueza tremenda. E eu agradeço a esses professores do interior do Brasil. Muito obrigado por tudo. Deus abençoe. Muito obrigado, irmão Cláudio, por essa oportunidade. Foi muito bom ter o senhor conosco. Foi corrido